E uma pesquisa citada pelo jornal O Globo mostra que a esquerda no Brasil morreu. Segundo os números, só 10% da população brasileira se considera mais de esquerda. A preferência em direita ficou em 35% e centro 33%. Eles têm mais engajamento nas redes orgânico que a gente. Pessoas simples, pessoas comuns que compartilham coisas nos grupos de WhatsApp, que se envolvem, que se apaixonam, né? Então eu acho que está na hora da gente parar de tapar o sol com a peneira. As nossas redes, por exemplo, trabalham só com as pautas deles. Ajoelhada, somos nós, a esquerda, com seus retweets, irônicos ou não. Isso é ignorância. Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Nesta rápida reflexão, gostaria de discutir com vocês a respeito de uma preocupação que tive quando postei um vídeo com uma fala da Manuela Dávila, que aparenta ser um dos primeiros indícios que o Zé Povinho de cérebro derretido, usuário premium da radioatividade do passarinho azul, lacradores do Projaquistão, estariam acordando para a vida e entendendo que é uma absoluta loucura e estupidez a sistemática repetição da mesma estratégia que já se demonstrou ineficiente para cativar o coração do gado médio, diminuindo a capacidade média da esquerda na totalidade de lançar seus tentáculos podres no controle da vida e dos recursos produzidos pelo único real inocente em toda a dinâmica que envolve a política, a pessoa comum. Ainda, devido ao ocorrido no dia da eleição, como sempre disse, eu ficaria genuinamente surpreso se o Lula ganhasse do Bonoro, e de fato, estaria com esse sentimento se não existissem tantas situações e indícios de maracutaias, em que sempre foi dito no canal que essa provavelmente seria a via principal de eleição do Nove Dedos, onde, se pararmos para pensarmos um pouco, toda a controvérsia de sua soltura e permissão para a candidatura era sabido por qualquer pessoa que causaria enorme caos na estrutura social devido ao ultraje e clara falta de credibilidade que tal candidato exibe, implicando também em um grande risco para tal estratégia, na qual podemos especular que tal resolução nunca teria sido colocado em prática, correndo um risco dessa magnitude se quem a planejou não já tivesse em grande capacidade assegurado o recurso e comportamento da estrutura do sistema em direcionar o povo para a vitória. E não, a urna não é auditável, até onde podemos constatar, isso nem sequer considerando avaliações de peritos do próprio Estado que recomendavam o voto impresso, avaliação feita por agentes da Polícia Federal. Independentemente disso, se a auditagem não é aberta para qualquer pessoa fazê-la, onde apenas empresas, autoridades do sistema ou apontados pelo sistema têm esse direito, naturalmente, é impossível negar a existência de conflito de interesse, pois a estrutura vai estar sendo avaliado pelo ente apontado pela estrutura, quando não diretamente por uma instituição dela mesma, e tirar grandes conclusões e certezas baseadas na informação que vem do Estado, principalmente a respeito de um dos rituais mais responsáveis por imprimir no gado médio de que a autoridade real e justificada foi escolhida, acaba sendo uma resolução muito perigosa. Mas, voltando ao assunto, tais comentários que chamaram minha atenção consistiram, pelo menos aparentemente, em um entendimento de que, por conta que a esquerda atualmente se encontra em uma situação de extrema descredibilidade, sem muita capacidade de sequer influenciar qualquer nível de pessoas passíveis de serem convertidas, naturalmente não estamos falando do espectro hardcore, tanto da direita quanto da própria esquerda, pois esses se resumem a pessoas que são zumbis e assumem um caráter de fanatismo. Enfim, tais comentários, por conta dessa baixa capacidade de articulação que a esquerda vem enfrentando, carregam a resolução de que tal vertente política estaria destruída, irrecuperável e caminha para sua completa aniquilação. Entretanto, faço aqui um aviso amigo para as pessoas que honestamente pensam algo remotamente parecido com isso. Tomem cuidado. Ainda, para sanar a necessidade de alguns de maiores explicações, aqueles que podem estar achando que estou falando isso apenas por causa do resultado das eleições de domingo, saibam que o grosso desse texto foi produzido semanas antes disso, especificamente na época em que postei o vídeo no canal da própria Manuela Dávila, onde naturalmente alguns adendos aconteceram, como no início do vídeo, para considerar ocorridos recentes. Mas, se tomarmos a trajetória das vertentes socialistas e comunistas ao longo de toda a história da humanidade, e se não excluirmos desse grupo civilizações que manifestavam as características de ambos,
Antes desses termos terem ganhado cunho, é extremamente simples constatarmos que tais culturas políticas são resilientes, de fácil disseminação em um território, e que existiram, existem e existirão pessoas dispostas a implementar todo tipo de loucura assassina para sanar os seus fetiches ditatoriais. Uma das características mais proeminentes da filosofia comunista e, consequentemente, o tipo de cultura defendida pelos seus estrategistas não acaba sendo nenhum de seus elementos dados na construção do argumento que demonstra a doutrina, mas sim na capacidade de adaptabilidade que tal ideologia possui, podendo ser observada sua representatividade desde ditaduras classificadas como de direita até governos liberalistas, onde percebemos, se olharmos com muita atenção, a manifestação prática dessa característica, independentemente do espectro político aparentemente vigente, que mesmo que advogue contra ideias comunistas, progressistas e esquerdistas, ainda os executa em alguma capacidade, por conta da própria arquitetura que sustenta o entendimento do que é um Estado, ser a mesma natureza do que acaba sendo responsável por essa adaptabilidade, o relativismo. Quando observamos as características mais intrínsecas e íntimas dessa doutrina, avaliando um dos seus filósofos mais proeminentes como Protágoras, por exemplo, e foi refutado por Sócrates em vários de seus diálogos, podemos notar a estrutura que permite essa adaptabilidade, onde basicamente é postulado que a realidade se restringe apenas às percepções individuais ou coletivas que pessoas podem ter, não considerando elementos da lógica, como o princípio da não contradição. Se essa fundamentação é tomada como uma premissa para a avaliação da realidade, é possível notar sem muita dificuldade que a estrutura inicial dada abre um espectro infinitamente amplo de possibilidades para se justificar os mais variados elementos do mundo prático, pois se a verdade se dá apenas pelo conjunto da percepção humana, e a percepção em si, por menor diferença que seja entre seres humanos, é individualista, em que tal diferenciação, inclusive entre esses indivíduos, implica em uma desassociação dos mais variados níveis que competem em uma discussão intelectual, a ontologia de uma verdade ou a prova de um argumento filosoficamente verdadeiro. Além de que essa estrutura, tais pequenas, médias ou grandes dissociações, estão intimamente relacionadas, por exemplo, com um recorrente problema observado tanto em debates ou até mesmo em conversas informais. Um indivíduo participante da conversa se refere a X, enquanto o outro participante se refere a Y, onde muitas vezes a aparente discordância acaba sendo apenas por conta de como essas pessoas se referem através do signo à coisa em si e não uma discordância a respeito da natureza ou essência da coisa discutida. Em contrapartida, esse problema pode também se manifestar no absurdo entendimento de que a realidade é alterada dependendo da maneira como nomeamos as coisas, onde essa última é provavelmente a ocorrência mais comum vista em todo tipo de tentativa sofista de justificar barbaridades. Por exemplo, os vídeos do MBL tentando justificar que imposto não é roubo, pois a Constituição renomeia tal espectro que cai dentro das delimitações ontológicas de roubo como imposto, que teria uma definição que faz chamado a algo filosoficamente justificado. Além de uma clara falácia de petição de princípio nessa estrutura, ainda é praticado o ímpeto de se alterar a realidade na sua forma mais íntima, a ontologia, a sua essência, através da mera modificação de um signo ou da palavra como referenciamos a algo. Dessa forma, aquele espectro de ação que está ontologicamente imerso no que consiste roubo é transferido de maneira desonesta para um escopo falso que mascara sua verdadeira face, enganando o leigo ou desatentos. A realidade não se altera conforme a percebemos ou nomeamos as coisas do mundo, pois um carro, quando chamado de banana, permanece na sua estrutura apresentada originalmente antes da renomeação, e qualquer mudança acontecerá apenas quando algum tipo de ação humana ou forças externas suficientes terem sido aplicadas e não pela mera mudança de nome. E mesmo assim, tais mudanças são limitadas, pois não importa o quanto de energia ou tempo se coloque na tentativa de se transformar o carro, este apenas poderá passar por transformações que pairam dentro de um escopo de possibilidades, como, por exemplo, a reciclagem para obter os materiais que serão usados para a confecção de uma viga de aço, onde, independentemente da energia empregada e tempo, é impossível transformar os componentes do carro de uma forma que se conceba aquilo que é uma banana, porque existe uma limitação ontológica nessa transformação. E mesmo nesse exemplo da viga de aço, é importante ressaltar que esse arranjo apenas adicionou acidentes suficientes, acidentes na definição aristotélica,
para que a forma final, forma também de definição em Aristóteles, seja da viga. Portanto, mesmo que seja possível alterar a essência de objetos, os transformando em outros, existe ainda um limite em que isso pode ser praticado, dado puramente pela própria pressão exercida pela realidade. Essa tática desonesta pode ser observada também na terminologia do livre mercado, em que muitos liberais modernos usam este nome para descrever erroneamente o tipo de liberdade preconizada nesses socialistas disfarçados de bom mocismo. Ora, se compararmos as definições usadas por liberais e libertários a respeito de livre mercado, podemos notar com certa facilidade a existência de um mesmo termo que se refere a algo completamente diferente, pois dentro do liberalismo, o mercado não é livre no sentido ontológico, em essência, pois nessa estrutura é preconizado ainda algum tipo de Estado, implicando a existência de impostos que precisarão serem providos por alguma via que inevitavelmente causará anomalias mercadológicas. Já no libertarianismo, o livre mercado se dá pela forma mais pura, pois se baseia no que é a essência de liberdade e não na maneira como o signo ou terminologia de liberdade pode ser usada nas mais variadas doutrinas. Tanto que na ética, a única ação mercadológica justificada é aquela livre de conflitos, naturalmente dentro da maneira descrita por Hoppe, que implica a escolha de associação ou troca voluntária sem um terceiro não justificado ou convidado. Dessa forma, essa estrutura deriva um mercado livre de qualquer tipo de regulamentação não justificada ou regidas pela própria pressão da ética que delimita perfeitamente as bordas das propriedades usadas em tais interações. Se tomarmos alguns desses exemplos como base e aplicarmos algumas das regras mais fundamentais da lógica, podemos perceber que é impossível o liberalismo ou qualquer outro tipo de doutrina que derive um estado antiético e libertarianismo serem corretos simultaneamente, pois a existência de um nega o outro, são autoexcludentes. Portanto, se o liberalismo descreve a realidade corretamente, libertarianismo seria necessariamente errado, pois é impossível que algo que não é ser algo ao mesmo tempo. Deixarei na descrição um vídeo que explica com mais profundidade como é formalizado a ontologia das coisas, além de um vídeo derivando completamente a ética do libertarianismo de maneira correta. Após toda essa exposição, podemos apontar com muita clareza aquela estrutura que comentamos brevemente que permite a grande maleabilidade das bandeiras comunistas, socialistas e até mesmo as liberais e conservadoras políticas, em suma, do estatismo de maneira geral no mundo, o relativismo, que sistematicamente, quando a premissa, pode corriqueiramente renomear signos e significados, relevando a responsabilidade ontológica com a realidade, praticando a arquitetura que categoricamente afirma, e eles tentam esconder isso, pois é algo realmente absurdo, que quando você muda o nome de algo, isso significa que a estrutura não apenas metafísica, mas também material da coisa se altera diante dos seus olhos, em que quando uma laranja é chamada de maçã, significa que a estrutura física da laranja se alterou de forma que se tornou uma maçã. Sofistas, neoiluministas, comunistas, os estatistas de maneira geral, vão jurar de pé junto que não é isso que fazem, porém sistematicamente renomeiam as definições de roubo, crime, inocente, enfim, nunca se atentando a uma responsabilidade com a ontologia das coisas do mundo, onde a referência da verdade é vinculada puramente à sua percepção, um resíduo ou herança justamente vinda desde Protágoras, que já foi refutado várias vezes primeiramente por Sócrates. Assim, chegamos facilmente à conclusão de que o perigo das ideologias, principalmente comunistas, socialistas e fascistas, sempre serão um perigo constante, pois são uma formidável quimera que se altera rapidamente conforme as especificidades de certo tempo, localidade, cultura, com a finalidade de se estabelecer como a referência, e a partir daquilo, literalmente qualquer uma dessas barbaridades terá espaço para serem justificadas por esse sistema podre. Portanto, não deem as doutrinas esquerdistas como mortas, pois tudo o que elas precisam para um forte retorno é um líder moderadamente carismático, popular, que modifique sua estratégia de apresentação e de uma população analfabeta funcional, perdida na busca pelo prazer imediato e que perdeu a capacidade de identificar aquilo que é bom e ruim, certo e errado, e sensato e absurdo. O próprio Olavo de Carvalho já alertava o mundo a respeito desse perigo, pois a posição de presidente é irrelevante quando toda a estrutura da sociedade, desde os mercadinhos até centros acadêmicos de faculdades, estão aparelhados de zumbis ideológicos.
A maioria dessas características necessárias para um forte retorno da esquerda, sem contar outras que não nomeamos para essa exposição não ficar muito extensa, estão presentes atualmente. Não se esqueçam, todo político é seu inimigo, e a liberdade verdadeira sempre está sob ameaça daqueles que possuem um complexo de ditador enrustido, sejam esses os comunistas, socialistas, liberais ou conservadores políticos. Se a reflexão trouxe algo de positivo, deixem seu like, compartilhem os vídeos do canal e comentem bastante para ajudar no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem!